Eu gostaria de hoje abordar o assunto do arrependimento. São apenas poucos minutos, como vocês já sabem. Mas antes de entrar em nossa meditação, eu gostaria de pedir uma grande gentileza da parte de vocês, por favor. Quando vocês tiverem assistido no YouTube, que vocês possam dizer se gostaram ou se não gostaram, e até mesmo deixar um comentário seu. Só que para você fazer isso, você vai ver do lado direito em cima na sua página do YouTube, tem lá um botão para fazer login no YouTube. Para fazer esse login, muita gente ainda não sabe, é preciso ter uma conta no Google. Geralmente é um e-mail do Gmail, um Gmail qualquer. Você coloca ali, entra no login e você pode dizer se gostou ou se não gostou. Isso vai ajudar o pastor Aragão a continuar pregando a palavra de Deus. Aproveito até aqui para agradecer alguns irmãos que têm me ajudado, agradecer a irmã Edneia Barreto, dos Estados Unidos, que me cooperou comigo para a aquisição de alguns medicamentos para tratamento de próstata, agradecer o Vitor, que tem me ajudado de vez em quando com alguma coisinha, o irmão Brígido, não é? E também a irmã Magna, que sempre se lembra do pastor Aragão. Não esquecendo, né, irmãos, da irmã Carla, a irmã Carla que sempre se lembra do pastor Aragão, se você está precisando de alguma coisa, ela está sempre presente e contribuindo para que eu possa continuar pregando a palavra de Deus. Eu gosto disso e quero deixar bem claro, porque aquelas pessoas que fazem coisas em secreto, a palavra de Deus diz que Deus honra em público. E eu agradeço de todo o coração a esses irmãos que têm muitas vezes contribuído para ajudar, né? Cada um dá um pouquinho e ajuda a gente. A gente é necessitado, pobre e necessitado, como dizia Davi, eu sou pobre e necessitado. Mas não vamos mais perder tempo, vamos para a nossa meditação de hoje, né? O título é Arrependimento. E o versículo que eu escolhi hoje para deixar com vocês, para nós falarmos um pouquinho, está em Isaías 55, versículo 7. E na minha versão aqui diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mas eu vou aproveitar e falar em uma outra versão, que eu vou falar apenas sobre a primeira parte do versículo, onde está escrito em outra versão da seguinte forma: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Isaías capítulo 55, versículo 7. Meus amados, este é o grande capítulo de convite do Evangelho. Quão livre, quão pleno, quão claros e presentes são os chamados para receber a graça. Em nossa meditação, eu gostaria de falar sobre a natureza da conversão. E quando penso na natureza da conversão, eu posso ver que ela se relaciona com a vida e com a conduta. Se relaciona com o caminho do homem. E quando nós pensamos no caminho do homem, nós pensamos no seu caminho natural. Ou seja, aquele no qual ele corre, né? É o caminho no qual ele corre porque está abandonado a si mesmo. Ele diz: eu sou dono da minha vida, quem cuida da minha vida sou eu que sei dela. Ele não compartilha com ninguém, nem mesmo com Deus. Quero também falar sobre o seu caminho habitual. Lembrar do caminho habitual, ou seja, aquele caminho com o qual ele está acostumado. Há também o caminho predileto, é aquele onde o homem encontra o seu prazer. E tem o caminho que eu chamo de caminho geral, a estrada larga,
no qual ele pode correr. Esse caminho, diz o nosso texto, deve ser deixado. Deve o homem arrepender-se em atitude e em ação. Não basta ele simplesmente admitir que o caminho é errado. Não basta que ele professe que está triste por andar em tal caminho. Não basta que ele resolva deixá-lo e fique apenas na resolução, ou movimente-se nele mais cautelosamente. Não basta isso. Ele deve deixar totalmente e de imediato e para sempre tal caminho. Ao pensar nisso, eu me lembrei do peregrino, que se chamava Cristão e que resolveu sair da cidade da destruição e caminhar em direção à cidade de Sião. Cristão, ele, lendo num livro, que você sabe que é a Bíblia, ele percebe que deveria deixar a cidade da destruição. E ele sai pelo caminho. E enquanto caminhava, uma hora o caminho era bom, era plano, às vezes era gramado, às vezes era suave, e ele caminhava tranquilo. Outras horas subia ladeira, outra descia ladeira, outra hora a grama desaparecia, começavam os pedregulhos e ele machucava os pés, mas sempre seguindo em frente. Era um caminho estreito, era um caminho reto, era um caminho cercado pelas muralhas da salvação e era chamado caminho da santidade. E me lembrei também da passagem do filho pródigo, em que naquele momento em que ele está sentado cuidando de porcos, com vontade de comer comida de porcos, e pior de tudo é que ninguém lhe dava nem comida de porcos. Ele se lembra de como até os trabalhadores da casa de seu pai tinham alimento em abundância. E ele resolve se levantar dali e voltar e conversar com o pai e dizer ao pai que havia pecado contra Deus e contra o seu próprio pai. E que gostaria de ser tratado como, nem que fosse apenas um dos empregados. Mas, irmãos amados, eu me pergunto, e se ele tivesse ficado só, igual muita gente fica, eu vou sair, eu vou levantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas nunca se levanta, nunca faz, ele teria morrido ali mesmo. Mas ele não tomou apenas a resolução, ele se levantou e voltou para casa. Ele foi em direção ao Pai. Ainda pensando na natureza da conversão, eu quero me lembrar com você que a conversão, ela se relaciona com o homem no tocante a Deus. O verso diz: converta-se ao Senhor. E a conversão, ela lhe pede que ponha um paradeiro, um fim, um ponto final no orgulho, na negligência, na oposição ao Evangelho, a Deus mesmo, a desconfiança, um ponto final na desobediência e a todas as demais formas de todo tipo de coisas que o afastam de Deus. E digo mais, o perverso, irmãos, ele deve fazer meia volta e voltar, fazer meia volta e voltar, não mais andar de um lado para outro, mas voltar ao lar, como fez o filho pródigo. E muitas vezes eu fiquei parado, pensando, meu Deus, ele resolveu, o filho pródigo, voltar à casa do pai. Ele tinha que encontrar o pai. Ali estava a sua segurança, ali estava, vamos dizer assim, a sua salvação, o seu porto seguro. Mas quando ele pensa em voltar, ele chega, o pai o estava esperando. Mas eu, em minha ignorância, eu pensei, meu Deus, e se ele morresse no caminho? Se fosse assaltado ou sofresse um acidente e morresse antes de estar em comunhão com seu pai novamente, antes de ser recebido em casa, o que teria sido? Quando penso no evangelho da conversão, eu vejo que todo aquele que está firmado
no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conta com uma promessa segura, porque aí no versículo que nós lemos, Isaías 55, 7, parte A, diz, irmãos, que o Senhor se compadecerá dele. Não diz que poderá se compadecer, diz que o Senhor se compadecerá dele. E eu gosto, sabe por quê? Porque o nosso Deus não pode mentir, o nosso Deus não se arrepende de suas boas promessas, nunca. E olha, também o Evangelho da Conversão me fala de um perdão que o acompanha, um perdão que resulta de uma expiação plena, que o torna abundante, que o torna justo, que o torna seguro e fácil de crer para a consciência que foi despertada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, irmãos, que o pecador, ao nos ouvir, considere a necessidade de uma total mudança de pensamento em seu interior, no seu caminho exterior, e que ele, ao pensar nisso, perceba que deve ser algo completo e radical, porque se não for, não terá utilidade. Muitos se enganam hoje, muitos. E olha, o momento decisivo é sempre encontrado no curso da nossa vida. E quando esse momento de decisão, decidir de voltar a Deus, de procurar o Senhor, porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto há tempo. Então, quando você encontrar esse momento, eu te digo, converta-se. O que te impede? Eu me lembro de um missionário de tempos antigos chamado William Burns. E certa vez, William Burns pregava ao ar livre, à noite, e havia ali uma enorme multidão. E nem bem ele terminara sua palavra, sua pregação, quando um homem se dirigiu timidamente a ele. Ele disse, Senhor, quer vir comigo e ver minha mulher que está morrendo? Burns consentiu, mas o homem disse imediatamente, mas receio que quando o senhor souber onde ela está, não queira vir. O pregador olhou para ele e disse, irei onde quer que ela esteja. Então o homem, tremendo, disse-lhe que era proprietário da mais inferior taverna em um dos mais miseráveis distritos da cidade. Mas disse-lhe o pregador, não importa, vamos embora. Enquanto iam, o homem olhou no rosto do servo de Deus e disse com bastante seriedade, ó Senhor, vou desistir do negócio quando vencer o prazo. Burns, o missionário, disse-lhe, não há prazos com Deus. E por mais que o pobre homem, tremendo, tentasse conseguir que Burns conversasse com ele a respeito do estado de sua alma e do caminho da salvação, ele foi incapaz de extrair dele outra palavra além desta. Não há prazos com Deus. Chegaram afinal à loja. Atravessaram-na a fim de chegar ao quarto de morte. E após breve conversa com a mulher moribunda, o servo do Senhor se pôs a orar. E enquanto orava, o homem saiu do quarto e logo se ouviu um barulho, algo semelhante a uma rápida sucessão de fortes pancadas com um grande martelo. E eu pergunto, não era aquele um barulho muito inadequado para alguém fazer numa ocasião tão solene como aquela? Não era inadequado? Será que o homem havia enlouquecido? Não, não havia enlouquecido. Quando Burns
O missionário chegou à rua, notou que a tabuleta onde o homem anunciava as mercadorias estava espalhada em pedaços na calçada. O negócio fora abandonado de uma vez para sempre. E na realidade, o homem havia voltado as costas para sua taverna inferior e se convertera ao Senhor. Ao Senhor que tivera misericórdia dele e se voltara para o nosso Deus, o qual lhe perdoou abundantemente todos os pecados, todos os seus pecados. Nada transpirou em sua vida posterior para que alguém pudesse desacreditar da realidade da sua conversão. E eu deixo para você, neste momento, ao terminar a nossa meditação, esta palavra em Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em que estaremos juntos para mais alguns minutos de meditação. Seja o Senhor contigo toda esta semana, em nome de Jesus. Amém e amém.